Convido para acompanharem a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 21. Página da Bíblia da Igreja, Novo Testamento, página 124. Passou a Páscoa, Jesus ressuscitou, e assim diz João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Os discípulos estão reunidos e estão com as portas trancadas. As portas estão trancadas porque eles têm medo. Não apenas a casa deles está fechada, o coração deles está fechado para todo e qualquer relacionamento em seu entorno. As portas estão trancadas. Isso é muito atual. Temos aqui hoje vários casais. Para ilustrar isso, eu conto para a comunidade a história de um casal. Os dois já estavam muitos anos juntos. Era um casal que não brigava, mas era um casal que também não conversava entre si. Ele chegava em casa do trabalho, ia para o celular ou para outra fazer. A mulher estava no celular ou ocupada com alguma outra coisa da rotina do dia. Naquela casa não havia gritos, mas havia silêncio. Silêncio. Não havia violência, mas havia distanciamento. Havia distância de alma, distância de coração. Eles dormiam na mesma cama, mas viviam como estranhos. A casa estava em ordem, mas o relacionamento estava fechado. O relacionamento estava fechado. Quando aqui o texto nos diz que os discípulos estão reunidos e com as portas trancadas com medo, é mais ou menos assim que a gente pode imaginar a situação. Pessoas fechadas para o relacionamento com o seu entorno. Isso também pode acontecer no nosso relacionamento com a própria comunidade. As pessoas se fecham para a comunidade. São membros da comunidade, mas nunca aparecem.
Pessoas se fecham para pessoas da família. Pais não falam mais com os filhos não falam mais com os pais, mesmo sendo da mesma família por anos. Passam sem conversar, sem se visitar. Alguns até contam: eu moro longe dos meus pais e vejo eles mais do que meu irmão que mora ao lado deles. Porque as portas estão trancadas para o relacionamento. Também entre irmãos é assim, na mesma casa. São muitas as situações que poderíamos ilustrar, mostrando o que significa estar com as portas trancadas. Os discípulos estão juntos fisicamente, mas o medo faz com que eles se afastem dos outros pela frustração vivida entre eles, pelas decepções que eles tiveram nos últimos dias, faz com que eles se mantenham trancados, distanciados do mundo ao seu redor. E aí diz o texto, Jesus entra no meio deles. A casa trancada, mas Jesus entra na casa onde eles estão. Veio Jesus, diz o texto, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus é aquele que não espera as portas se abrirem para ele entrar. Como muita gente costuma dizer, não, primeiro tem que se abrir para Jesus. Não, ele entra, mesmo com as portas trancadas. Jesus entra e traz a sua paz. Ele vem ao encontro. Ele dá o primeiro passo. Ele não fica lá no céu, mas ele vem aqui, ao nosso encontro, dizendo: eu quero a reconciliação. Eu quero recomeçar a vida contigo. Ele dá o primeiro passo. Não é nós que primeiro vamos ao céu, mas é ele que primeiro vem à terra. Ele vem ao encontro daqueles que estão com medo, daqueles que estão travados, distante. Também isto se aplica à vida dos casais e daqueles que têm relacionamentos com as portas trancadas. Para aqueles que estão vivendo em profundo silêncio, aqueles que estão evitando conversas às vezes pesadas e difíceis, mas que precisam ser feitas, aqueles que têm feridas não resolvidas. Jesus vem e quer se colocar no meio dessa situação, porque ele quer restaurar vidas. E ele dá o primeiro passo. A Páscoa vem nos lembrar que Jesus deu o primeiro passo para a nova vida, como vimos no culto de Páscoa. E esta paz que Jesus vem trazer, diz o versículos 20 e 21. Olha que profundo isto. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, e Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus vem. Ele mostra as suas feridas, as mãos machucadas, o lado machucado. A paz que Jesus vem trazer foi conquistada com dor, sofrimento. Se queremos também ter a paz dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade, dos relacionamentos das pessoas que estão à nossa volta, isso também não será sem dor, sem sofrimento. Tivemos encontro dos casais sexta-feira. A pastora trabalhou o assunto dos botões vermelhos, e os verdes ainda virão.
Mas falou um pouco também dos verdes. Foi fácil olhar para os botões vermelhos da nossa vida? Diz aí para nós, foi? Eles estavam mais em silêncio do que nós estamos agora aqui no mundo. Todos focados. A nossa vida, para encontrar a paz, para ser restaurada, ela vai ter que passar por momentos de dor. Às vezes, para a gente ser curado, a gente tem que fazer uma cirurgia, vai ter que cortar, vai ter que tirar um pedaço. Não é assim? Os nossos relacionamentos não é diferente. Seja como casal, seja como pais e filhos, irmãos. Jesus mostra aqui as suas marcas. Ele carrega as suas marcas. Mas quando ele aparece aqui aos discípulos, ele aparece depois da sua vitória. Ele passou pela dor, passou pelo sofrimento, mas ele venceu. Ele venceu, mas a vitória não faz desaparecer as marcas. Quem realmente vive uma vida de paz, no lar, com os seus, provavelmente tem algumas marcas que estão ali, que vão ficar por toda a vida. Não vão desaparecer. E as marcas, como as cicatrizes, são importantes, às vezes, para até nos lembrar daquela dor que passamos para chegar a uma vitória que alcançamos. Relacionamentos saudáveis não são sem cicatrizes. Esse texto, pós-Páscoa, vem aqui nos lembrar. Mas representam que feridas podem ser transformadas. E onde a falta de paz, pode reinar a paz mediante a reconciliação. Vida de casado também não é uma vida de perfeição, mas é sempre de novo uma vida sob a graça, sob a vida do recomeço. E o texto avança, dizendo nos versículos 24 e 25, então, que um dos discípulos não estava com o grupo quando Jesus veio e se pôs no meio deles. E esse discípulo era Tomé. E Tomé duvida. Então ele faz um desafio. Eu só vou crer se eu ver, se eu vou tocar, se eu mesmo experimentar. Na comunidade, na família, no casamento, nem todos estamos, às vezes, na mesma fé. Às vezes estamos em momentos diferentes. E às vezes também surge a dúvida entre nós. E é nesta hora que nós precisamos do testemunho daqueles que estão mais fortalecidos ao nosso lado. E Tomé, ele duvida. Mas a dúvida nem sempre é ruim. Porque a dúvida, muitas vezes, é o caminho da fé. É o caminho, é o passo necessário para se chegar à confiança. Cada casal que está junto, que aqui vive, que vive dentro de casa, em algum momento duvidou. Também nós duvidamos dos nossos pais, dos nossos irmãos. Mas mediante a dúvida, às vezes se dá um passo adiante, se alcançando uma confiança ainda maior. A dúvida não é para ser algo a ser cobrado, mas é algo para exercitar a paciência, é algo para levar a gente a confiar com mais intensidade. Tomé duvidou, mas Jesus apareceu para ele e aquilo que ele disse, eu de modo algum não acreditarei. Depois que Jesus aparece para ele, ele diz, meu Senhor. Essa é a confiança que Jesus quer criar em cada um de nós nesse domingo pós-Páscoa, que cada um de nós possa confessar Jesus como seu Senhor e experimentar a sua paz que Ele vem trazer para dentro da nossa vida. Vida
Jesus quer transformar. Na Páscoa falamos que Jesus traz a vida nova, uma vida transformada. E a vida transformada ela tem que começar em algum lugar. E alguém tem que começar. E o texto diz que aqui é o próprio Jesus que começa. Ele que vem, ele se coloca no meio dos discípulos, mesmo eles com as portas trancadas. Ele quer ser o início de tudo. Nós, na comunidade, podemos tomar uma palavra de resposta dizendo, se você quer começar, talvez comece orando, talvez comece indo ao culto, e após o culto, converse com alguém sobre aquilo que ouviu. Porque se Jesus vem e Ele mesmo traz a paz e a transformação, basta a gente estar onde Ele se encontra, que Ele vai fazer a transformação necessária. Às vezes, como casal, a gente não consegue falar das coisas mais difíceis no primeiro momento. Como a pastora falou na sexta-feira, não comece tratando logo dos botões vermelhos mais pesados. Comece pelos mais leves. E às vezes a gente precisa começar conversando com você. O pastor falou aquilo, a pastora falou aquilo. E aí vai entrando e deixa Jesus entrando. E daqui a pouco a gente vai vendo que Jesus vai entrando para dentro da nossa vida e Ele vai fazendo a transformação necessária em nós. Vida precisa ser transformada. E Cristo entrou porque Ele quer transformar os relacionamentos. Onde Cristo entra, o coração amolece, o orgulho diminui e o amor recomeça. Para finalizar, Cristo está no meio. Ele pôs no meio, diz o texto. Quando Cristo está no meio, o medo perde força. A distância diminui e a vida recomeça. Estamos nós como Tomé, de fora, ou estamos entre aqueles que ainda estão com medo, mas escutam Jesus declarando a sua paz para nós. Sejamos nós como Tomé, sejamos nós como os discípulos com medo, que nós saibamos que Jesus veio e Ele veio para nós. Jesus não vai esperar as portas se abrir, mas Ele em algum momento vai entrar na nossa vida. Mas quando Ele entrar, saiba que Ele quer fazer do teu coração o seu altar. Que assim seja. Eu coloquei aqui no PowerPoint um caminho para aqueles que têm coisas mais pesadas na vida. No Catecismo Menor, nós aprendemos o ministério da absolvição e da confissão dos pecados. Porque aqui diz que Jesus veio e Ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E o Catecismo diz: o ministério da absolvição e da confissão é o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados daquelas pessoas que se arrependem e não perdoar a quem não se arrepende. Jesus perdoou a todos. E este poder de perdoar Ele deu à sua igreja. Sua igreja é todos aqueles que recebem o seu Espírito Santo. E tem a tarefa de levar adiante o perdão que Jesus trouxe. Nós perdoamos, como diz João, porque Ele nos perdoou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Quando eu me sei perdoado por Jesus, eu experimento a paz e me abro para levar adiante para outras pessoas o perdão que dele eu recebi. Que assim seja nesse novo ano que se inicia após a Páscoa. Amém. Amém. Então, convido agora a comunidade a nos colocarmos em pé.